E a gente já começa com alegria recebendo um médico muito experiente que vai nos ensinar sobre enfisema pulmonar. Ainda é desconhecida por 55% da população brasileira, apesar de causar mais de 40 mil mortes por ano no país. Estima-se que pelo menos 6 milhões de pessoas tenham DPOC, que de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, esse número ainda tende a crescer, infelizmente. Apenas 12% dos casos são diagnosticados e, entre esses, apenas 18% seguem o tratamento médico corretamente. Em casos mais graves, a expectativa de vida pode ser inferior a 5 anos e um tempo menor do que o de alguns tipos de câncer. Então, é coisa séria, tá? E, gente, enfisema pulmonar tem todo esse risco, todos esses números complicados, porque ocorre em grande parte devido a esse subdiagnóstico, falta de tratamento adequado. Cerca de 80% dos casos estão relacionados à exposição do tabaco, mas os sintomas como falta de ar e cansaço são frequentemente subestimados. Para falarmos sobre esse tema, eu recebo o pneumologista Dr. Rodrigo Santiago. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. Impossível a gente falar de enfisema pulmonar sem falar de tabagismo. Exatamente. Para mim é impossível falar de enfisema pulmonar e não lembrar do meu avô amado, meu avô Belardo, que morreu de enfisema pulmonar. E durante todo o tempo em que ele esteve acamado, antes de ser internado e aí partir de uma vez, ele já com a bomba de oxigênio do lado, falando bem fraquinho, ele respirava e falava: "Nunca fumem". Tamanho arrependimento que ele tinha de perder a vida por conta de um vício desgraçado, que é o cigarro. Ele começou a fumar por falta de informação. Naquela época não existia informação, pelo contrário. Hoje eu fico chocada porque existe informação, muita informação, e ainda tem gente que começa a fumar. Eu sei que talvez você, fumante, já tenha até tentado parar, e para muita gente é muito difícil, para outras nem tanto. Mas eu fico chocada demais com a quantidade de pessoas que começam esse novo hábito. E, infelizmente, a indústria é tão gananciosa que inventou um tal de dispositivo eletrônico, um vape, que parece que fica chique, elegante, inteligente, coisa que não é, e faz com que as pessoas percam a vida também. Né, doutor? Você falou tudo, Cláudia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de uma coisa realmente muito triste quando a pessoa é acometida por essa doença, né? O DPOC. Mas eu quero trazer alguns horizontes, muita informação, como vocês estão abrindo a porta para a gente poder orientar realmente a população de todos os malefícios que principalmente o cigarro eletrônico faz, porque essa porta de entrada, hoje em dia, tem sido cada vez mais rara com o cigarro convencional, por conta de informação, por conta de orientação. Dentre várias mazelas que a gente tem no nosso país, algumas das que deram mais certo foi realmente as políticas públicas voltadas contra o tabagismo. Então, nesse sentido, o Brasil é um exemplo mundial no que conseguiu diminuir a sua população tabagista. Para se ter uma ideia, em 1990, quando a gente acordava domingo para torcer pelo Ayrton Senna, então, em 90, a gente tinha por volta de 1/3 da população adulta fumante. É muita coisa, hein? 1/3 da população adulta e 1/4 da população jovem. Jovem que eu falo é de 14 a 25 anos. Tudo isso fumava. E por que eu citei Ayrton Senna? 90, o que a gente tinha no carro da McLaren? Ali atrás, marcas de cigarro, Marlboro. Todos os carros tinham sua marca de cigarro. Vamos lembrar como que eram os festivais de música antigamente? Hollywood Rock, Free Jazz Festival, tudo patrocinado pela indústria de cigarro. E hoje em dia, a gente não tem nada disso, não tem essa propaganda maléfica, né? A gente tem leis de não só área de fumante. Não tem que fumar. Em restaurante não tem que fumar, em avião não tem que fumar, né? Então, eu sou de uma época em que as pessoas fumavam no avião, ficavam lá no fundo, assim. Exatamente. Né? Como se a fumaça não fosse chegar nas outras pessoas, né? A gente falou da última vez de asma, né? O tanto de asmático que se prejudica com esse tipo de fumaça, gestante, enfim.
temos essas ótimas notícias quanto à redução da prevalência de fumantes no nosso país. Caiu para menos de 10%. E aí agora, com esse grande vilão, que a gente costuma falar, esse lobo em pele de cordeiro, que é o cigarro eletrônico, que é sim, antes de querer falar que não tem nada a ver com cigarro convencional, tem sim tudo a ver com a malvadona da Big Tobacco Industry, né? Porque as indústrias de cigarro, elas já compraram grande parte das fatias desses cigarros eletrônicos. O argumento de muitos é exatamente esse. Ah, não, aqui não tem tabaco, não tem nada disso. Aqui é outra coisa, eu coloco uma essência. Existe isso, doutor? Eu até vou dar o benefício da dúvida de quem inventou o cigarro eletrônico. A gente tem vários programas, várias séries, falando, foi inventado na China por conta de um filho de um tabagista que queria tentar diminuir. Eu vou dar o benefício da dúvida que, de repente, queriam realmente diminuir os malefícios causados pelo cigarro, porque não tem aquela combustão com alcatrão e tudo mais. Só que não deu certo, porque sim faz muito mal. O cigarro eletrônico tem produtos químicos que fazem muito mal aos pulmões, e não só aos pulmões, como ao corpo todo. Inclusive traz muito câncer, já tem isso em estudo comprovado. Se a gente for falar de cigarro eletrônico, é uma pauta inteira. Estudos comprovados demonstrando a maior chance de ter inflamação, de ter infecção, de ter pneumonia, de ter câncer, ter uma doença própria do cigarro eletrônico e... Quanto à pauta de hoje, o DPOC, sopa de letrinhas, né? Doença, D de doença, P de pulmonar, O de obstrutivo, porque obstrui os brônquios, que é onde passa o ar, fica difícil de respirar, dá tosse, dá cansaço, e crônica, porque geralmente são décadas de cigarro, né? Então, o DPOC, muito conhecido como enfisema pulmonar, também é causado pelo cigarro eletrônico. Tá? Então a gente tem que realmente quebrar esse mito de que ele não faz mal. Que ele não é fedido que nem um cigarro convencional, isso eu sei que não é. Tá cheio de cigarro eletrônico que é mais gostosinho o cheiro, né? E que de repente não incomoda, entre aspas, as pessoas do lado, sim, mas para quem não está também informado. Porque a gente já tem muito estudo comprovando todos os malefícios que faz. Para se eu tivesse fumando um cigarro eletrônico aqui, pegava, colocava no bolso, pronto, ninguém tá vendo, vai fazer mal para a Cláudia. E se por um acaso você sai e volta depois, o que ficou pairando no ar, porque tem metais pesados, também faz mal. E para quem já tem asma, para quem é gestante, para quem é criança, pior ainda. Coisa séria, né? A gente tem que realmente trabalhar aí, tentar uma campanha agora de conscientização contra o cigarro eletrônico. Mas fácil não é, porque, de novo, é uma big indústria, né? Uma indústria muito grande, muito gananciosa e que investe muito dinheiro. Mas vamos lá. Pensando que isso tudo pode ser o maior causador de enfisema pulmonar, a gente vai tentar evitar. Mas existem outras coisas que podem ocasionar um enfisema pulmonar? A gente tem por volta de 70%, 80% causado pelo cigarro, né? Claro, o cigarro eletrônico é um novo bandido, né? É novato nessa jogada, mas vamos lembrar também que o cigarro ativo e passivo, o tabagismo ativo e passivo. Então, aquela senhorinha que viveu a vida inteira com o marido que fumava e ela nunca pôs um cigarro na boca. Mas vamos lembrar, antigamente, o marido fumava na cama, no quarto. Eu me lembro do meu pai, e meu pai hoje tem horror a cigarro, graças a Deus, e parou de fumar há muitos anos, né, e sabe do quanto é ruim. Mas eu me lembro da gente na cama, meu pai, minha mãe, os 3 filhos. E era interessante que ele fazia com a fumaça umas bolinhas e a gente achava que era super divertido, né? Falta de conhecimento, na verdade. E olha só como o truque é o mesmo. As fumaças dos vapores, o pessoal gosta de falar vapor de cigarro eletrônico, são mais legais ainda, porque são mais, entre aspas, límpidos. Você consegue ver com muito mais clareza. E a galera tá caindo nisso, tá caindo tudo no mesmo truque. Que desgraça. Uma coisa que lá atrás o seu pai, com certeza, ele não sabia do mal que isso fazia. Né? Hoje em dia a gente sabe. Hoje em dia a gente sabe, né? E aí é o tal negócio. A gente vai chegar nesse assunto, mas quem começou a fumar, a gente tem que ajudar a parar de fumar e tem que tratar o que tem que tratar. Agora, o importante também é não começar a fumar. E ninguém vai lá no bar, na padaria, comprar um cigarro hoje jovem. A gente não vê jovens menos de 30 anos fumando cigarro convencional, é muito raro. Mas você sabe, é raro, mas eu tenho visto, infelizmente. Eu fico só observando, eu moro num condomínio que tem muitos jovens, às vezes eu ainda vejo. Ainda vê um outro, porque a gente tem visto muito mais cigarro eletrônico. E aí as pessoas, eu tenho 42, pessoas acima de 35, não cairiam muito nesse truque porque já estão fumando cigarro convencional.
E que muitas vezes eles fazem erradamente é querer parar de fumar o cigarro convencional E trocar pelo e eletrônico. trocar pelo eletrônico. É uma pessoa que tem alcoolismo, ela é alcoólatra, está com cirrose hepática e não pode mais beber cachaça. Ela vai lá e troca por vinho, troca por cerveja. Não adianta, tem que parar. Tá? Então, é muito importante a gente deixar isso claro, que não adianta trocar um pelo outro e pior, como eu falei, e mais, é pior, porque o grau de nicotina, a quantidade de nicotina que tem no cigarro eletrônico é muito maior do que o cigarro convencional. Então, e é ele que causa a dependência. Né? Então, esses adultos, digamos assim, mesmo de meia idade, que já fumavam, querem parar, vai ser mais difícil. E a molecada, ela vai criar um grau de dependência nicotínica muito maior com o cigarro eletrônico e mais chance de ter problemas cardiovasculares também. Essas coisas que vocês, influenciadores, deveriam falar bastante Muito. na internet, bastante. Mas eu te perguntei se tem outro fator que pode gerar um enfisema. Vamos falar dos outros 20%, né? A gente falou de 80%, 70%, 80%. Então, a gente tem, principalmente no interior, né, no Brasilzão afora, a gente tem muita queima de biomassa. Então, fogão a lenha, né, aquela comidinha mais gostosa, né, do fogão a lenha, isso também pode gerar DPOC. E, falando de São Paulo, capital, principalmente, poluição. Né? Poluição também pode evoluir com um DPOC para um paciente. Claro que a gente está falando de coisas mais raras. O mais comum é com cigarro mesmo. Tá? Aí você me falou de fogão a lenha, eu já pensei, eu tenho meus amigos até aqui na TV que tem empresas de churrasco, churrasqueiros que trabalham diariamente numa churrasqueira de carvão. Eles correm risco? Diariamente corre, não tenha dúvida. Churrasqueira de final de semana é mais tranquilo. Hoje em dia a gente vê muitos churrascos desses eventos grandes, essas churrascadas ao ar livre, né? Então, tem ar livre, então a chance é menor. Mas não tenha dúvida que se ficar direto, muitas vezes, muito frequentemente, acaba se tornando algo ocupacional, né? Então, pessoas que têm exposições ocupacionais e não usam adequadamente os EPIs, equipamento de proteção individual, podem evoluir com DPOC. Agora vamos falar como é que a gente trata. Vamos para a parte boa, né? É uma parte importante. Existe tratamento? Existe. Mas existe cura? Não. Então Porque tá. o que Então destruiu, destruiu. eu volto aqui já pra gente falar sobre isso. Tem tratamento, mas não tem cura. E eu quero a sua dúvida. Qual é a sua pergunta? O que você precisa saber? Pode mandar, fica à vontade. Vida Melhor Oficial, tô esperando. Já eu volto com o doutor, que ele vai responder a minha pergunta e tantas outras assim que forem chegando. Vida Melhor Oficial, certo? Oi. Vamos lá, de volta pra gente aprender aqui sobre as DPOCs, que são doenças Pulmonares, Pulmonares. obstrutiva, crônica. Ok. Doutor Rodrigo Santiago, você disse que existe tratamento, Sim. porém não cura. Não tem cura. Assim, como eu falei da última vez da asma, né? A gente também tem várias outras doenças que não assustam, digamos assim, tantas pessoas, porque elas sabem que vão ter que tomar remédio sempre. Hipotiroidismo, quando é problema da tireoide, hipertensão, diabetes. Por um dia a gente tem também as cirurgias bariátricas, metabólicas, né? Que muitas vezes até curam realmente esses casos. Mas fugindo dessa questão de cirurgia, asma. Asma não tem cura, tem controle. Tem como ter uma vida totalmente normal, desde que trate direitinho. Geralmente com medicação inalatória. A gente falou de asma outro dia mesmo, asma e bronquite. Isso. Pra quem esqueceu, asma e bronquite é a mesma coisa? Não, boa. Boa pergunta. Inclusive, esses dias O Papa tá com bronquite, nosso querido né? Papa teve bronquite. Então é o seguinte, vamos pensar, eu não conheço o histórico a fundo do Papa Francisco, tá? Mas um argentino, como gosta de futebol, deve ter crescido jogando muita bola, né? Tudo bem que naquela época era mais difícil fazer diagnóstico de asma, mas não sabemos nada dele ter asma mesmo, de ter a doença crônica desde a infância. E dentro do sacerdócio dele, a gente não sabe nada de tabagismo da parte dele, né? Então, não tem nada de tabagismo para a gente pensar em DPOC e não tem um histórico sabido de asma. Então, o que é essa bronquite que falaram? Vamos lembrar a etimologia da palavra. It, inflamação ou infecção, bronque no brônquio. Né? Então, bronquite, uma inflamação no brônquio, e aí, pelo que eu li, pelo que eu sou pelas mídias, e que ele possa se recuperar o quanto antes, foi um quadro infeccioso que evoluiu com uma infecção possivelmente bacteriana secundária, tá? Não é que vírus vira bactéria, não. O vírus abre a porta, né, e a bactéria vai lá, oportunista, e causa uma pneumonia, por exemplo. E aí, pelo que eu li, ele teve essa inflamação nos brônquios. Que não é também uma pneumonia. Pneumonia seria uma inflamação no pulmão. No pulmão, mas pode pegar bronco, na broncopneumonia, mas aí você tem algumas imagens diferentes.
O que, tá? que é mais perigoso, A grave? pneumonia, né? Pneumonia ou bronquite? É que a bronquite, se pegar em alguma pessoa e os brônquios fecharem realmente, ter uma dificuldade importante de passagem do ar para onde deveria passar o ar e não abre, pode levar a insuficiência respiratória e matar. Mas é mais comum a gente ter gravidade com infecções graves como pneumonia, porque pode levar a sepse, né? Aquela infecção generalizada, ainda mais uma pessoa de idade, né? Então, pelo que eu vi, foi um quadro pontual. Um quadro pontual de uma bronquite secundária a uma inflamação, uma infecção viral. Coisa que pode acontecer comigo. Eu não sou tabagista, eu não tenho asma, eu posso ter, de repente, uma crise de aquele chiado de peito, né, que a gente chama de broncoespasmo, o bronco faz espasmo, dificulta a passagem de ar, dá falta de ar, e aí é um quadro pontual. Né? Aí a bronquite, uma bronquite aguda, né? Aí quem tem muitas crises de bronquite, como eu falei, pensando num quadro mais de infância, a gente vai falar na asma. Já vem de nascimento, já vem familiar. Agora, não, nunca teve nenhum problema respiratório a vida toda. E aí começou a fumar com seus 15, 20 anos, tem de 35 a 40, com 20 anos de cigarro, e começou a ter falta de ar. DPOC. A gente tem que pensar em DPOC. E aí a gente tem exames para fazer diagnóstico. É um exame muito simples, chatinho, não vou negar, mas é simples, não dói nada, que chama espirometria, que é a prova de função pulmonar. Um exame para soprar, para avaliar a capacidade dos pulmões, para ver se está tudo em ordem, que tem alteração, que não tem, que eu falei da obstrução, se o bronco está obstruído, dificulta a passagem de ar, né? E muitas vezes tomografia acaba sendo necessário. Dificilmente num raio-x a gente vai ver uma pessoa que tem asma ou DPOC por um raio-x. No raio-x a gente vai descartar outros problemas, mas não fazer diagnóstico disso. Agora, uma tomografia nos ajuda muito a verificar algumas áreas pulmonares afetadas. Né, algumas áreas de enfisema pulmonar, que é onde os alvéolos acabam estourando. A gente vai ver algumas áreas dos brônquios espessados, né? E aí uma coisa importantíssima, que eu vou fugir um pouquinho da questão do DPOC, mas quem tem DPOC, quem tem enfisema, tem mais chance de ter câncer? Não pelo DPOC, não pelo enfisema, mas pelo que causou, que é o cigarro. Tá. Do mesmo jeito que 80% das vezes o DPOC é causado por tabagismo, 80% das pessoas que têm câncer de pulmão tiveram histórico tabagístico. Tá? Claro que existem quem não teve, mas na maioria das vezes é. Então, é um fator de risco para ambos os grandes problemas que a gente sabe. Então, isso é uma coisa muito nova também. Antes de falar finalmente do tratamento do DPOC, uma coisa muito nova também é a questão de diagnóstico e rastreamento de câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata. Tá? E você, quando pega uma pessoa que fumou por volta de 20 anos, um maço por dia. Essas contas é só falar com o seu médico para se informar direitinho. Por volta de 20 anos, um maço por dia. E tem mais de 50 anos de idade, vale a pena fazer tomografia anual. E esse rastreio... Mesmo que a pessoa não fume mais. Mesmo que não fume mais. Tem esse histórico. Ah, tem 60 anos, parou a 10, tá? Mas fumou por 20 anos um maço por dia? Vai fazer. Porque o câncer pode vir depois e... Tomara que não. Mas se ele vier, que a gente pegue no começo. É a grande diferença da gente pegar no princípio para entrar no tratamento o mais precoce possível e salvar vidas. Né? Então, é uma coisa muito nova e todo mundo toma muito cuidado com mamografia, as mulheres, colonoscopia, né? Também é importantíssimo começar a pensar na questão da tomografia e levar esse tipo de informação. Mas eu fiz uma pergunta... Eu tô fugindo. Mas é porque tem muito conteúdo aqui dentro dessa cachola, sabe muito, é um pneumologista maravilhoso. E eu fico muito honrada com a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu fico muito agradecido com o convite. Mas a pergunta é, tem tratamento, né, para enfisema pulmonar? Cadê a câmera agora para mostrar aqui nossos brinquedinhos? O sintoma é falta de ar. Geralmente, o mais frequente é a falta de ar realmente, tá? Tosse é muito frequente. A gente fala que a pneumologia é uma especialidade que não tem muita criatividade. Tosse, falta de ar, pode ser por pneumonia, pode ser por asma, pode ser por DPOC, pode ser por fibrose. Mas sim, geralmente muita falta de ar e a pessoa vai piorando a sua falta de ar. O grande problema, como você falou bem no começo, é difícil fazer diagnóstico porque elas geralmente estão mais velhas. E elas vão pensar que está cansada porque está idoso, ou está cansado porque está sedentário, ou está cansado porque está acima do peso. E aí, na verdade, é porque foi fumante muito tempo e não dá essa atenção. Muitas vezes não vão nem no pneumologista, não sabe nem falar o nome do especialista. Pneumologista, gente. E aí acabam não indo atrás de tentar entender. Então, a gente tem medicações para broncodilatar. O bronco fica fechado,
né? Essa bronquite crônica, né? E aí ele acaba ficando cronicamente mais fechado, difícil de passar o ar. A gente precisa abrir esses brônquios que estão mais fechados. Então, a gente vai usar medicações inalatórias. Tá, eu quero falar dessas medicações e como você disse que é tratamento, eu vou deixar uma pergunta. É tratamento que vai tratar e a pessoa não vai mais ter falta de ar? Ou é um apaga o incêndio, tá com falta de ar agora e vamos melhorar? Você responde já já, tá bom? Eu tô com tosse, peraí. De beber água, bem molhei um pouquinho a minha roupa, mas já tá secando. Eu volto aqui em alguns minutinhos, tá, doutor? Combinado. Bora lá, perguntas na tela, mas a minha pergunta eu quero saber a resposta. Esse tratamento que você disse, que tem aí as bombinhas, né? O tratamento inalatório, é para apagar incêndio ou vai tratar e a pessoa vai ficar boa? Vai tratar e vai ficar boa. Olha que é? beleza. Antigamente, eu até falava assim, até uma vez até eu tive aonde está na televisão, me perguntaram, né? Falaram, então vai ter uma vida normal? Eu falei, normal não dá para ter, né? Porque estragou muito o pulmão, tudo mais. Hoje em dia, a gente pode mudar essa resposta. Desde que a gente consiga fazer isso que eu estou propondo, que a gente faça o diagnóstico o mais rápido possível e a pessoa pare de fumar, pode voltar a ter uma vida totalmente normal. Muito provavelmente tem sim que usar a medicação inalatória para sempre, isso aí são outros 500, vai sendo acompanhado, mas a gente vai não só melhorar aquela falta de ar que a pessoa está muito ruim naquele momento e parar de ficar piorando a sua função pulmonar, como levar muito próximo da normalidade. Maravilha. O Vitor Filino está perguntando o seguinte, parei de fumar há 18 anos, será que meu pulmão está recuperado? Depende. Vou começar com meus dependes nas respostas. Mas depende, Mas depende, né? Porque se ele fumou por 2 anos e parou de fumar, tem a idade dele? Não tem, né? Tem a idade. Vitor é nome de jovem, vai. Não deve ser o senhor Vitor de 80 anos, né? Então, eu ia falar isso, tem o senhor Vitor. Mas se ele fumou por 2 anos e parou a 18, pode ficar tranquilo. Mas se ele fumou 18 anos, e parou a 18, já é muita coisa. que, por exemplo, eu espero que você esteja com seu pulmão recuperado, mas eu falei do meu avô. Meu avô, Belardo, ele parou de fumar, já tinha uns 20 anos quando ele E foi quando que ele faleceu? Pulmonar. Já tem tempo. Meu filho era pequeno ainda. Os tratamentos mudaram muito. Mas o que aconteceu? Ele fumou uma vida toda, ele morreu com 81 anos. 76, eu acho, 76. Fumou uma vida inteira, 3 maços de cigarro ao dia. É muita coisa. Parou 20 anos antes de morrer, mas já não dava mais. E não tem como apagar o crime que ele cometeu com os seus pulmões, na é verdade? Então, sim, vamos ficar chorando leite derramado? Não, mas vamos tratar. Agora, hoje em dia, no caso do Vitor, ele parou há 18 anos. Se o pulmão não estiver recuperado, ele tem como dar uma melhorada nessa Sem dúvidas, situação? sem dúvidas. É importantíssimo passar com um especialista. Passe com um pneumologista, faça os exames adequados, veja se de repente tem alguma queixa. Às vezes o Vitor quer saber se o pulmão dele está recuperado, mas ele pratica esporte, ele faz maratona e está tudo bem e fumou pouquíssimo tempo. Não, tudo bem. Agora, ele tem direto tosse ou tem direto infecção, está toda hora no pronto-socorro, tomando antibiótico, tomando corticoide na veia, xaropes, não está tudo bem. Aí tem que avaliar direitinho com o especialista. Tá joia. Obrigada, Vitor, pela sua pergunta. Agora a Vilma quer saber o seguinte. Fui diagnosticada com enfisema pulmonar bem no começo, em 2022. Parei de fumar e não preciso tomar nenhum medicamento, pois estava bem no início. Não tenho mais nenhum cansaço, nem dificuldade para respirar. Preciso fazer algum tratamento ou acompanhamento? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, parabéns de ter parado de fumar. Ainda bem, né? Ainda bem que pegou no começo. Agora sim, existem casos bem iniciais que não têm necessidade de tratamento diário. Agora, respondendo, se tem que fazer o tratamento, tem que fazer uma consulta para ver. E se tem que fazer acompanhamento, com certeza. Até por conta da questão que eu acabei de falar, de fazer provavelmente um rastreamento tomográfico para evitar, não que vai evitar câncer de pulmão, mas para evitar algum câncer de pulmão muito avançado, né? Se tiver, que já pegue no começo para resolver. Né? Quem procura acha, não, mas antes ache no começo. Né? Então, acompanhamento sim, tem o seu pneumologista de confiança para avaliar como que tá, porque pode não ter nada agora, mesmo tendo parado de fumar, mas para frente tem algum problema, porque, repito, não tem como apagar o que ela fez lá atrás. Então, tem que fazer o acompanhamento. Ótimo. Próxima pergunta é da Sandra Amaral. Boa tarde, gostaria de saber o que é paraquimia pulmonar. Deu no exame do meu esposo. Ele sempre trabalhou com pintura automotiva. Obrigada. Ixi, agora me pegou com essa palavra, hein? Paraquimia. Pulmonar. Bom, bronquiectasias, a gente sabe que são destruições nos brônquios,
tá? Pneumomediastino, pneumotórax, paraquimia. Às vezes veio com algum errinho de digitação. Vamos para a próxima pergunta. Se chegar, depois a gente dá uma olhada. Olá, doutor. Quais os primeiros sinais que devem nos fazer procurar um médico antes que a doença piore? Pergunta maravilhosa da dona Keren. Vi ali embaixo. Keren, é o seguinte, o que não estiver normal deve te fazer procurar um médico. Ok. Então, se a respiração não está como era antes, se ela está com o fôlego pior, se ela está cansando para tomar banho, se está cansando para andar um quarteirão, se está ficando mais ofegante, se está tendo tosse no momento que não tinha, se toda hora está ficando doente quando muda o tempo, toda hora resfriada, gripada, não está normal. Então, qualquer alteração na parte respiratória deve nos fazer procurar um pneumologista. Perfeito. Olha, só para vocês saberem, é bom procurar, mas sem encasquetar, porque tem gente que, de repente, porque hoje vai sentir um pouquinho de falta de ar, já vai falar, eu tô com efizema pulmonar. Porque eu vou te contar um negócio, eu saí na rua, tá um calor, mas tá um calor, abafado, assim, que me deu um pouquinho de falta de ar. Eu cheguei com meu paletó na mão, coloquei só aqui que tá mais gostosinho lá, porque lá tá difícil, paletó. viu? Deus me livre. Mas isso é muito importante, realmente, a gente tentar levar as informações para as pessoas sem fazer terrorismo, né? Então, vamos pensar, tem histórico tabagístico, tem histórico de ter sido fumante, ou mesmo de conviver com muito tempo com quem fuma e ter essas queixas respiratórias há tempos, é importantíssimo procurar ajuda. Olha, meu pai tem DPOC e usa bombinha, mas tem dias que parece que a bombinha não é suficiente, isso é normal? O que fazer nesses casos? Caroline Maia. Não é normal não, Carol. É importante que ele passe realmente com o pneumologista dele para avaliar o que está acontecendo. Realmente, como eu falei, tem vários tratamentos, tem várias medicações. No Brasil, a gente tem as medicações mais modernas disponíveis. A gente não está atrás de ninguém no mundo quanto a essa questão. Inclusive, com medicações com um momento inovador para a DPOC no nosso país também. Agora, tem que avaliar se, de repente, ele está andando de bicicleta quando deveria estar andando de carro. Mas isso aqui foi fazer uma comparação. Ele pode estar com uma medicação que não é adequada para ele, ele poderia estar usando outra medicação muito melhor por causa dele. Então, é importante falar com o médico dele, fazer o exame de controle e tentar entender qual que é o tratamento que ele está fazendo. A Solange está perguntando o seguinte: olá, boa tarde, nunca fumei, mas moro em São Paulo, onde a poluição do ar é muito alta. E há alguns anos percebo uma dificuldade para respirar em alguns momentos. A exposição à poluição pode causar DPOC mesmo sem o cigarro? Como até falei no começo, pode, não é o mais comum, entra entre 15% a 20% dos casos de DPOC que não tem exposição ao cigarro, mas pode sim. Agora, é importante avaliar porque, como eu falei da última vez, a asma é uma doença muito pouco diagnosticada e deveria ser mais diagnosticada. Então, às vezes, ela tem realmente até asma e não fez diagnóstico. A pergunta é muito pertinente. Se ela tem alguma queixa respiratória que não está normal para ela, é importante procurar avaliação, mesmo que seja ansiedade. A gente não pode deixar, afastar o fato de São Paulo realmente ter uma poluição muito importante, né? Então tem que procurar ajuda para investigar. É engraçado que eu dei uma suspirada assim, ó. Aí o doutor falou, mesmo que seja ansiedade, no caso. Porque eu tenho, às vezes, uma necessidade de uma suspirada assim, mas é um tantinho de ansiedade que eu trago dentro do peito. Quem não tem, né? Todo mundo tem o seu grau de ansiedade. O importante é saber até que ponto isso está atrapalhando para precisar de um tratamento, acompanhamento. Com certeza. A Lívia Juvencio diz, boa tarde, eu comecei a fazer caminhadas para perder peso, mas percebi que fico sem fôlego muito rápido. Como diferenciar se é falta de condicionamento físico ou se pode ser algo mais sério, como uma DPOC? Poxa, só tem pergunta maravilhosa. É mais ou menos o que eu falei agora há pouco. É muito comum, e até por isso é pouco diagnosticado, as pessoas pensarem que estão com falta de ar, estão com fôlego ruim, estão com intolerância aos esforços, dê o nome que quiser, cansaço, porque está descondicionado, ou porque está acima do peso, ou porque está mais velho. Como saber? Procura um médico especialista, principalmente um pneumologista, porque se tem histórico de cigarro, ativo ou passivo, tem grande chance de ter DPOC. Mesmo que esteja assim acima do peso, mesmo que esteja assim com descondicionamento físico, mesmo que esteja assim mais velho, mas não está normal. Se nunca teve nenhum histórico tabagístico, nunca foi fumante ou nem convivia com quem fuma, pode ter uma questão de asma, né? Então, para poder diferenciar o joio do trigo, o que é obesidade, do que é algum problema pulmonar realmente, procurar um pneumologista para tentar entender. Joia. A Dalila Silva está dizendo, boa tarde, Cláudia e doutor. Nunca fumei, nunca bebi nada de álcool, mas fiz um raio-x e o médico disse que estou com o pulmão meio enfumaçado. Devo me preocupar?
deve procurar um especialista, porque realmente, infelizmente, a gente tem alguns lugares que o raio-x não está muito bom, ou tem alguns lugares que, infelizmente, o profissional não esteja muito bem treinado para avaliar. Eu não gosto dessas expressões esfumaçado, manchinha, isso aí leva muita confusão de diagnóstico, entendeu? Então, assim, se pairou alguma dúvida quanto a algum exame, vai procurar especialista. Fez um eletro, o médico que viu no pronto-socorro achou que tem alguma alteração estranha, esquisita, vai no cardio. Se fez um raio-x, ficou em cima do muro, ficou meio preocupado, vai no pneumologista para ver. É uma pessoa que tem uma pneumonia, um episódio de pneumonia, trata bonitinho com antibiótico, ela precisa depois voltar ou procurar um pneumologista para ver se ficou algum... Se foi algo pontual, não tem nenhuma Não vai gerar necessidade nenhuma assim. sequela. Agora, poxa, tá direto com pneumonia, teve mais de uma, duas, três. Aí é bom Foi uma ver. pneumonia muito extensa, o fôlego não ficou tão bom depois. Pô, aí é bom dar uma olhada. Gabriela Camargo. Olá, já ouvi dizer que quem tem DPOC precisa fazer reabilitação pulmonar. É diferente de fazer exercício físico? Abriu um leque agora para eu falar de uma questão, que é o tratamento não farmacológico da DPOC. Depois eu quero mostrar cada bombinha, cada dispositivo, né, como que faz uso, mas a gente fala que tem um tripé não farmacológico para tratar a DPOC. Esse tripé consiste em parar de fumar, claro. Ah, mas a pessoa não quer parar de fumar. Tá bom, paciência, mas vamos tratar direitinho da DPOC se ele tiver, né? Mas o ideal é parar de fumar. Então, parar de fumar, tomar as vacinas. A gente tem várias vacinas para os pacientes que têm DPOC, entre elas gripe, pneumonia, coqueluche, herpes zoster, do vírus sincicial respiratório, falei do Covid, né? Manter do Covid em dia, tá? Então são as vacinas que a gente orienta tá em dia. E, finalmente, quanto à pergunta, reabilitação cardiopulmonar. Não é a mesma coisa, porque é o seguinte, a gente vai pegar um personal trainer, que é um professor habilitado para ajudar as pessoas numa academia, e aí a gente vai pegar, de repente, alguém com DPOC, que deve ter, geralmente, mais de 60 anos, com outros problemas, porque o DPOC, muitas vezes, traz esses problemas sistêmicos, problema cardiológico também, cardiovascular. Então, é importante, de repente, um fisioterapeuta respiratório para estar do lado desse paciente para fazer os exercícios mais adequados. Então, é importantíssimo, sim, fazer exercício de reabilitação pulmonar, preferencialmente com fisioterapeuta respiratório. É interessante, hoje em dia, o fisioterapeuta respiratório está atendendo muita criançadinha, né, pequena. Eu vi isso com meu neto, o mais velho, que, né, ficava gripado, aí vai fisioterapeuta para fazer... Muitas vezes você consegue ajudar a melhorar mais rápido, de repente até com menos medicações. Esse tratamento multidisciplinar, seja o médico com psicólogo para, de repente, ajudar na questão de parar de fumar, o médico pneumologista, principalmente com fisioterapeuta respiratório, nessas crises, ajudam muito. E o DPOC não tem que ser só em crise não, tá? Do mesmo jeito que a gente precisa praticar esportes, o DPOC também precisa. Só que a gente vai fazer com um certo cuidado com alguém que já está habilitado para ficar do lado dele. Tive Covid 3 vezes, diz a Giovana do Monte. Sinto muita falta de ar, é preocupante? É preocupante, independente do Covid. Se sente muita falta de ar, é preocupante, ponto. Ah, teve Covid, tá uma coisa a mais pra gente pensar. Foi fumante, não foi? Mora em São Paulo, no meio da poluição, não mora? São outras questões, né? Mas sim, procure um pneumologista por conta dessa falta de ar. Perfeito. Você trouxe um monte de bombinha aí. Elas são todas iguais? Só muda Não, o são remedinho? diferentezinhas. Da última vez eu trouxe as de asma, né? Hoje eu trouxe as de DPOC. Não é tudo igual? Não necessariamente. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos lá. Aqui, e deixar uma coisa muito clara também, o Brasil, como eu disse, está, muito bem situado na questão de tratamento. A gente tem até medicações disponíveis no alto custo também. Dependendo da gravidade do paciente, consegue pegar algumas dessas medicações gratuitamente. Então, todo mundo tem direito a ter o tratamento adequado para DPOC, tá bom? Então, aqui, essa medicação é em vaporzinho, tá? Então, a gente gira, abre do ladinho e aspira. Aqui a gente tem broncodilatação, tá? Vou fazer porque essa aqui é placebo. Vai para os pulmões e solta. Então aqui é só broncodilatação. Tem medicação que tem tanto broncodilatação quanto com corticoide inalatório. Alguns pacientes precisam dessa, a gente chama de tripla terapia. Então abre, puxa, prende 10 segundos, solta. E tem também as medicações que a gente coloca cápsula, tá? Estoura. Puxa. Tem algumas medicações em spray também, tá? E aí é importantíssimo verificar que cada uma vai ter a sua indicação para cada paciente. Por exemplo, da última vez eu falei do malvadão, do Aerolim, do salbutamol. Ele serve para tirar da crise.
Porém, se a pessoa está usando direto isso aqui, não tá legal. Eu fiz questão de trazer as cores realmente das medicações, né? Então, o salbutamol, quando a pessoa usa muitas vezes, direto, alguma coisa está errada, não tá bom. É importantíssimo falar com o seu médico para ver e reavaliar. Às vezes está usando só isso, não serve. Às vezes está usando isso com alguma outra medicação que se usava antigamente e não é mais o caso. Eu conheço umas pessoas que usam esse Aerolin e nunca mais nem passaram no médico. É errado. Ah, tô com falta de ar, vou na farmácia, compro Aerolin. E tá lá, sempre tem uma bombinha de Aerolin. Isso tá errado. Erradíssimo, é uma pena, porque isso sim está só apagando fogo e está só, a gente chama de fazendo resgate. E poderia estar tratando muito melhor. E uma outra medicação, que o que tem mais de inovação, são as medicações biológicas que a gente tem para asma grave, e uma foi agora recentemente liberada para DPOC também. É uma medicação daqueles dispositivos de seringuinha, né? Ah, tipo uma vacina. Tipo, não é dessa cor não, mas também não é para todo mundo. É importantíssimo que as pessoas saibam tudo que tem para ser feito. Uma pessoa falou, tem DPOC, não tem que tratar nada. Você não está sentindo nada? O seu exame deu bom? Como que tá? Ah, não, eu estou mal, mas é pela idade. Ah, eu estou cansado, mas é porque eu estou acima do peso. Pera lá, alguma coisa está errada. Ou estou usando medicação, como foi perguntado, e não estou ficando bem. Peraí, qual que é a medicação que está usando? Vamos avaliar direitinho. Está fazendo fisioterapia? Parou de fumar? Então tem muitas coisas que a gente tem que deixar muito claro, esse banquete de opções para o paciente DPOC, que antigamente não tinha. Quando eu fiz pneumologia, não tinha isso tudo. A gente tem que aproveitar que hoje em dia tem. Volte no seu pneumologista. Não tem? Vou indicar. Dr. Rodrigo Santiago, DR Rodrigo Santiago, segue lá no Instagram, DR Rodrigo Santiago, ou abra.sp, que é a Associação Brasileira de Asmáticos, tá bom? Ele tem um canal que é o DR Rodrigo Santiago Pneumo também, você pode entrar lá, que vai ter muito conteúdo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima Muito tarde obrigado. e até a próxima, doutor.